Parou! 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 Aqui, vem aqui. Começando mais um vídeo no canal, sejam muito bem-vindos ao meu quarto. Hoje estamos como? De pijama, entendeu? Vibe 100% de final de semana. Quem tá no vibe de final de semana é o Link, no caso, porque ele não consegue parar quieto. Mas enfim, nos últimos vídeos vocês viram que teve vários passeios, né? A gente tava tendo muitos dias de sol aqui em Vancouver, tava tendo um verão aí fora de época. Então eu aproveitei pra gravar vários vídeos externos pra vocês, então tem muitos passeios aí no canal. Se vocês voltarem, vocês vão ver que tem várias coisas legais que eu postei nesses últimos dias. E hoje é o nosso primeiro dia de chuva dos próximos, pelo que eu vi pela previsão do tempo, 10 dias. A gente vai ter aí vários dias de chuva seguidos, então os vídeos vão ser mais em casa. E como hoje não tem nada planejado, tá chovendo, eu não tenho absolutamente nada pra fazer no dia de hoje, eu decidi fazer um vídeo de perguntas e respostas, porque daí a gente consegue ter essa troca, né? A gente consegue conversar, responder um pouco as dúvidas de vocês e não fica sem conteúdo aqui no canal. Então eu peguei várias perguntas que vocês me enviaram lá no Instagram e eu vou tentar responder bastante nesse vídeo. Talvez ele fique um pouco longo, mas vamos começar. Primeira pergunta é: às vezes você se cansa de responder várias questões repetidas que fazemos? Não, eu não ligo de responder as mesmas perguntas, porque eu sei que tem pessoas novas chegando o tempo todo, tanto aqui no YouTube quanto no Instagram, e não necessariamente as pessoas elas estão na mesma fase, assim, digamos, de pesquisa sobre a vida no Canadá, e ela pode ter dúvidas básicas. Então é comum receber algumas perguntas repetidas, porque é comum que as pessoas tenham essas dúvidas. Então eu não tenho problema. Quando eu vejo que é uma pergunta que eu já respondi muitas vezes, eu sei que provavelmente a pessoa é nova no perfil e nova nesse tema, né, de vida no Canadá. Próxima pergunta é: quanto você pagou para a empresa de imigração fazer o seu processo? Tem um vídeo aqui no canal que eu coloquei todos os valores. Eu não sei ao certo quanto foi tudo, porque primeiro teve a parte do processo da empresa em si, e depois teve a parte do nosso Express Entry. Se vocês estiverem ouvindo um barulho de fundo, é o Link comendo. Mas enfim, eu acredito que só a parte que a gente pagou pro nosso consultor de imigração foi, juntando aí todos os processos que a gente fez com ele, com certeza deve ter dado mais de 12 mil dólares, assim, só a parte que a gente pagou pra ele. Mas a gente não se arrepende porque deu tudo certo, então foi um dinheiro bem investido. É muito difícil alugar casa ou apartamento tendo pets, ouço isso sobre Vancouver. Na verdade, isso não é uma exclusividade de Vancouver, é no Canadá inteiro. Não é muito simples alugar casa, apartamento com pets, né? Existem muitas restrições, a maioria dos lugares não aceita pet. Então, se você vai vir pra cá com pet, seja pra qualquer cidade que for do Canadá, saiba que você vai ter muito menos opções de aluguel. Mas é possível achar, tá? Normalmente, a grande maioria dos lugares que aceita pet só vai aceitar um pet. Então, se você tem 2, 3 cachorros e gatos, é um pouco mais difícil. Gato, normalmente, eles até aceitam, é um pouco mais fácil de aceitar do que cachorro, mas principalmente cachorro normalmente vai ter limitação para só um cachorro e de raça, né, de porte pequeno. Se for de porte grande é mais difícil. Então tem que ter paciência, tá? Porque as suas opções elas vão ser bem limitadas e você vai pagar mais caro por isso. Próxima pergunta. Me falaram para levar rodo de chão e pia quando for pro Canadá. Aí não tem ou é ruim? Tem rodo de pia, né? Tanto que a gente comprou um na IKEA, muito bom, nada para reclamar sobre o nosso rodinho de pia. Porém, a questão é que aqui você não vai precisar de rodo, porque você não pode fazer limpeza com água. Então, muitos dos apartamentos e casas aqui tem carpete, então você não vai usar rodo no carpete. Para lavar banheiro não tem ralo, então você não vai conseguir usar rodo para puxar água. E eu também não consigo imaginar como que a pessoa vai trazer um rodo na mala do Brasil pra cá, né? Então, assim, não precisa se preocupar com rodo, porque você não vai usar. E rodinho de pia você vai encontrar na IKEA. Só existe saúde pública aí mesmo ou dá para pagar para ir em um médico especialista? A saúde no Canadá, ela é pública, ela é gratuita para todos, então não existe a opção de você ter um convênio privado, de você pagar pagar pela saúde, assim, digamos. Sei lá, quero passar num gastro, vou marcar uma consulta e vou e pago e vou no gastro. Não, não existe isso. Você precisa passar sempre por um médico de família, que seria um GP, né? Como é que fala isso? Um médico geral, vocês entenderam, né, o que eu quero dizer. E aí esse médico vai passar pra você, se ele achar necessário, ele vai te dar a recomendação pra você ir
ver um especialista, mas você não tem como ir, tipo, vou pagar e vou. E todo mundo tem acesso, então, ao mesmo tipo de atendimento, né? Desde da pessoa, do engenheiro ao morador de rua, todo mundo vai no mesmo hospital e tem acesso ao mesmo tipo de atendimento. Vamos parar? Mas exatamente por ser uma coisa que é pra todo mundo, eles não ficam te indicando pra especialista o tempo todo, pedindo exame o tempo todo. Se não tiver necessidade realmente de ver um especialista, você não vai conseguir ver um especialista, basicamente é isso. Para compras online, também paga 13% de imposto? Os impostos, eles são por província, cada província tem o seu imposto. Então ele vai variar aí, cada província tem uma porcentagem diferente, mas sim, independente da província que você tiver, quando você fizer compras online, você vai pagar o imposto referente àquela província. Então, nos sites, sempre que você chega na parte final ali do site, né, que você coloca o seu endereço e tudo mais, ele vai te mostrar o imposto que você vai ter que pagar. Então, mesmo online, você vai ter que pagar imposto normalmente. No final da compra vai estar lá o imposto, vai ser acrescentado. Não tem como fugir, independente se você vai comprar online ou na loja, pessoalmente, você vai pagar o imposto. Só não tem imposto se forem coisas essenciais. Por exemplo, alimentação básica não tem imposto. Quando você vai no mercado comprar alimentos, coisa do dia a dia, você não paga imposto sobre isso. A próxima pergunta eu vou responder porque é uma coisa que eu já respondi aqui várias vezes, mas sempre chega mais perguntas em relação a isso, que é: não ter filhos é uma decisão só sua ou do Thiago também? E não ter filhos é uma decisão do casal, né? Então, tanto eu quanto o Thiago, a gente não tem nenhuma vontade de ter filhos, só que desde que eu conheci o Thiago, assim que a gente se conheceu, logo de cara, assim, logo no primeiro encontro, eu já falei, eu não quero ter filhos. Então, ele sempre soube. Entrou nesse relacionamento sabendo. Antigamente ele tinha um pouco mais de interesse, assim, digamos, nisso, ele falava um pouco sobre, mas com o tempo virou realmente uma coisa dos dois, assim. Eu não tenho vontade, ele também não tem vontade, não existe essa pressão. E essa é uma questão muito importante que um casal precisa saber um sobre o outro, né? Porque se é uma coisa muito importante pra um, mas o outro não tá alinhado, é algo que com certeza pode causar até um término de relacionamento, né? Então essa é uma coisa que tem que estar muito bem alinhada. Então esse é um assunto super delicado e o casal tem que estar alinhado nisso, porque não é uma coisa que dá pra você ignorar, né? Próxima pergunta tem mais ou menos a ver com isso, que é: como vencer o medo do incerto? E se o Deote não quisesse ir pro Canadá, você iria mesmo assim? E novamente, assim como a questão de ter filhos, precisa ser algo que os dois estão a fim de fazer. Todos esses anos que a gente tá fora, a gente já viu muitos casais terminarem porque os dois não estavam alinhados nessa questão, né? Um queria morar fora e o outro não queria. Aí acaba indo, só que um tá indo contra a vontade, não tá afim, acaba achando defeito em tudo, não se acostuma. Então é uma coisa que os dois têm que estar alinhados, tanto eu quanto o Thiago, a gente sempre teve alinhado que a gente não queria voltar pro Brasil, né? A Austrália foi uma escolha dele e eu fui atrás. E eu não me identifiquei com o país, então foi bem difícil enquanto a gente não estava alinhado nisso. Já o Canadá foi uma coisa que os dois queriam, assim, os dois estavam muito afim de fazer dar certo. Então, se eu viria pra cá mesmo assim, cara, não sei, porque a vida trouxe a gente pra cá juntos. Eu não sei como seria se a gente não tivesse. Porque eu já falei algumas vezes que eu nunca tive, né, o sonho de morar fora. Na verdade, eu queria passar períodos fora do Brasil, mas eu não me imaginava morando fora do Brasil definitivamente. E aí a ideia, né, a vontade de morar fora veio por conta do Thiago, porque eu conheci ele. Então eu não sei como seria sem ele, assim. Se a gente não tivesse se conhecido, não sei se eu viria, porque eu não sei se eu teria essa vontade. Porque o pessoal sempre escolhe college e não uma pós-graduação no Plano Canadá. Cara, é muito comum pós-graduação, a gente tem clientes de pós-graduação, não é uma coisa incomum, tá? Inclusive mestrado, doutorado, MBA, tem todo tipo de curso aqui. Dependendo do college, dependendo da pós-graduação, o college vai ser um pouco mais barato. Que essa é basicamente a principal diferença. O Link é castrado, pensa em ter mais bichinhos. Este neném aqui é super castrado, ele já veio castrado. Inclusive aqui no Canadá, quando você vai adotar, bichinhos, eles já vêm castrados, né, meu filho? E assim, a gente tem vontade sim de ter mais cachorros, só que a gente tem que também ter um pouco de pé no chão e entender que pra viajar, pra fazer as coisas que a gente gosta de fazer, pro nosso estilo de vida, não seria uma boa ideia ter mais um cachorro agora, porque, por exemplo, se a gente for pro Brasil, no avião a gente pode levar cada um bichinho, né? Então se a gente tivesse 3, já não teria como levar um. Quando a gente vai viajar, por exemplo, que a gente fica em hotéis, a gente leva eles. Também, normalmente, o máximo que aceitam é 2 por quarto. Quando a gente foi viajar de trem também, só aceitavam 2 por vagão, se eu não me engano. Então, pro nosso estilo de vida no momento, não tem como ter. Como foi sua evolução no inglês? Quanto tempo você conseguiu alcançar a fluência? É um pouco difícil de responder isso, porque eu estudei inglês por muito tempo no Brasil. Eu fiz cursinho de inglês
uns 7 anos. Então eu já tinha uma base muito boa do inglês quando eu fui morar fora, mas é óbvio que, assim, a fluência, né, só veio quando eu fui morar fora e quando eu realmente precisei usar no dia a dia. Quando eu precisava atender telefone em inglês na empresa que eu trabalhava na Austrália, ali foi a parte que eu, entendeu, me ferrei tanto que eu fui obrigada a aprender, foi na marra. Porque além de eu atender telefone em inglês, eu tinha que atender australiano e no telefone, entendeu? Então foi assim, ó. Tem coisa na vida que a gente só aprende se ferrando. E foi o meu caso, né? Fechei intercâmbio com vocês para o Canadá. Gosto assim. Tenho 0 de inglês, recomenda fazer aula antes? Você pode fazer intercâmbio com 0 de inglês, né? Se você vai estudar inglês, você não precisa necessariamente saber inglês. Você pode vir com um nível básico, com 0, com nada. Mas eu sempre recomendo saber pelo menos o básico para você não passar aperto, né? No aeroporto, saber perguntar o preço de alguma coisa na hora de comprar, conseguir pegar um táxi na hora que chegar, enfim, conseguir fazer o básico, né? Assim, falar o seu nome, mostrar o endereço para onde você vai, perguntar o preço de alguma coisa. Eu sempre recomendo pelo menos aprender algumas frases-chave, aprender o basiquinho ali para não passar tanto aperto. Seu primeiro apartamento já era mobiliado? Não, a gente nunca se mudou para apartamento mobiliado aqui. Acho que na Austrália, sim, aqui não. Inclusive tem aqui no canal, se você voltar lá no começo, tem os vídeos da gente comprando os móveis e tudo mais do primeiro apartamento e, né, de todos os lugares que a gente morou aqui. Como você e Thiago lidam com as finanças? Mesma conta ou cada um tem o seu dinheiro? A gente tem uma conta conjunta, né, que é onde vai todo o dinheiro das coisas da casa, então aluguel, todas as contas, mercado, tudo vai para essa conta conjunta. E a gente tem contas separadas, inclusive em bancos separados, para onde vai nosso dinheiro pessoal, então cada um tem o seu dinheiro separado nesse sentido, mas as coisas da casa, cachorro, tudo isso é junto na mesma conta. Porém, a questão é que normalmente as nossas contas ficam bagunçadas e aí às vezes eu não tenho dinheiro no meu cartão, aí eu preciso pegar o cartão dele. Então assim, nos meses que a gente tá com tudo organizado, a gente tem as coisas da casa, cachorros, etc, numa conta só e o dinheiro de cada um separado nas suas contas específicas, mas às vezes tá tudo junto também e aí vira uma bagunça. Até quantos anos pode ir estudar inglês no Canadá ou não tem limite de idade? Não tem limite de idade, inclusive a gente já teve uma cliente... Inclusive a gente já teve uma cliente de 60 anos? 65 anos, 60 ou 65 anos, então não tem limite de idade, você pode estudar inglês, fazer intercâmbio com qualquer idade. De onde foi no médico de família de vocês para ver sobre a tendinite? Se cuidem. A gente não tem médico de família, na verdade a gente não foi atrás do médico de família porque a gente usa um aplicativo aqui no Canadá que chama Babylon. É um aplicativo onde você consegue fazer consulta com o médico online, e inclusive faz parte do sistema de saúde público, a gente não paga nada por esse aplicativo, não paga nada para falar com os médicos. E aí toda vez que a gente precisa, a gente marca pelo aplicativo e conversa com o médico pelo aplicativo. Se precisar pedir exame, ele vai pedir. Se tiver que indicar para um especialista, ele vai indicar. E, inclusive, o Thiago já falou com um médico no aplicativo sobre a tendinite. Ele já passou o Thiago para um especialista. Eu esqueci o nome do médico que cuida desse tipo de coisa, mas o Thiago já tem o que eles chamam de referral, né? Que é essa recomendação, esse encaminhamento. Ele já foi encaminhado para um médico que cuida especificamente disso, que eu não sei qual é o nome. Próxima pergunta tem um pouco a ver aí com a área de saúde. Será que o Canadá venderá vacinas para quem quiser tomar? Não, a vacina aqui já foi desde o começo falada que vai ser, que está sendo, né? É gratuita para todos, ninguém precisa pagar pela vacina aqui. E todo mundo vai poder tomar a vacina aqui, não só quem é canadense ou cidadão, residente. Na verdade, todo mundo vai poder tomar, estudantes, todo mundo vai poder tomar a vacina e todo mundo vai tomar a vacina gratuitamente. Até quem não tem acesso ao sistema de saúde vai poder também tomar a vacina. Quando você vai fazer o registro, por exemplo, pede o seu número, né, da sua carteirinha do sistema de saúde daqui. Mas quem não tem também pode fazer o registro para tomar a vacina, é só fazer por telefone. O que foi, meu filho? Você quer tomar vacina? Você já tomou várias esse ano. Estudante em colégio público pode trabalhar part-time? Pode. Estudante de colégio, qualquer estudante, na verdade, de ensino superior, né, que não seja estudante de inglês, pode trabalhar meio período no Canadá. Quem vai migrar com gatinho, pode usar tela nas casas daí? Normalmente não, tá? A maioria dos prédios, a maioria das casas, a maioria dos condomínios aqui não deixa colocar tela, não é uma coisa comum colocar tela nas janelas. Então eu sei que vocês vão perguntar, mas quem tem gato faz como? Fica com a janela fechada, basicamente é isso. A gente tem vários amigos que têm gatos e fica com a janela fechada. E basicamente é isso. Voltando, né? Porque tinha acabado o espaço do meu celular. Mamãe conseguiu acabar com 256 gigas.
Continuando então o vídeo, a próxima pergunta é uma que eu recebo muito, que é: tem muito mosquito aí por algum motivo? Não sei porquê, as pessoas me perguntam muito sobre mosquitos. E, gente, no geral, não. Na maioria do ano, não. Assim, a gente não tem problema de mosquito em casa. Mas no verão aparece sim, aparece pernilongo. Eu acho que é menos que no Brasil, pelo menos essa é a minha impressão. Eu acho que também depende muito de onde você mora, se você mora perto do mato. Mas no geral, assim, na maioria do ano, principalmente por causa do clima, eu acredito, não é uma coisa muito comum. Mas no verão tem mosquito, assim, normal. Próxima pergunta: será que em dezembro já estará aberto para visitantes? E, gente, o Canadá, na verdade, nunca teve com as fronteiras fechadas, né? Então, por exemplo, nossos clientes que têm visto de estudo aprovado estão conseguindo entrar no Canadá normalmente. Quem tem visto de trabalho também. As únicas pessoas que não estão podendo entrar no Canadá são pessoas com visto de turismo, né? Ou seja, gente que tá vindo pra cá sem ter um motivo essencial, sem ser pra estudar ou sem ser pra trabalhar. E pra quem tem visto de turismo, então, né, que gostaria de vir pra cá pra visitar, né? Ou seja, pra fazer lazer, turismo, não existe previsão de quando vai estar abertas as fronteiras. Até dezembro? Pode ser que sim, pode ser que esteja aberto, mas tudo vai depender de como vão ser os próximos meses, de como que vai correr a vacinação, se os casos vão melhorar, se a pandemia no geral vai estar mais controlada, não só no Canadá, como no mundo, né? Então não tem como saber. Para turismo, infelizmente, por enquanto não sabemos, né? Inclusive é uma merda, porque eu queria muito que meus pais viessem pra cá esse ano. Então o único jeito é esperar. É esperar pra ver o que vai rolar. Ninguém tem como dizer que vai abrir, que não vai abrir. A única coisa que a gente sabe é que quem tem visto de estudos está podendo entrar. Próxima pergunta: quanto tempo antes de entrar pro college eu tenho que entrar em contato com a Twizy? Então, num ano normal, assim, né? Na vida normal, a gente diria coisa de 6 meses antes, 7 meses antes da data que você gostaria de chegar no país. Porém, agora, com a pandemia e com as coisas estando muito loucas, a gente tá recomendando no mínimo um ano antes, porque tá bem louco, assim, entendeu? A coisa está bem confusa. Tem college que tá demorando demais pra enviar a matrícula, né? A confirmação de matrícula, que aqui a gente chama de LOA. O processo de visto tá uma loucura, tem visto saindo em uma semana e visto saindo em 11 meses, então assim, a gente não tem a menor ideia de quando que isso vai estabilizar. Por enquanto tá assim na base da loucura, entendeu? Literalmente a gente teve um visto de uma cliente aprovada em uma semana, enquanto tem cliente esperando há 11 meses. Então, tem visto de brasileiro sendo aprovado pelo Oriente Médio. Então, assim, tá uma confusão. E aí, por conta dessas incertezas e também por conta de voo, né, de empresa que cancela voo, aí volta os voos, aí a Air Canada cancela, depois não cancelou mais, aí tem voo, aí não tem voo. Por conta de todas essas incertezas, a gente tá recomendando pelo menos um ano antes de quando você quer embarcar. E mesmo assim, sabendo que um ano pode não ser suficiente, tá? Porque tem visto que tá demorando literalmente 11 meses, então assim. Já tá aquele próprio meme do caralho, coronavírus chatão. Você falou que tem um limite pra ter pet em casa, pode explicar melhor? Tem uma limitação, na verdade, cada cidade aqui no Canadá vai ter uma lei diferente em relação a isso. Aqui na cidade que a gente mora, você pode ter até 3 pets em casa. Se você for ter mais do que isso, é cachorro, né? Gata, não sei. Se você for ter mais do que 3 cachorros na sua casa, aqui, por exemplo, em Surrey, onde a gente mora, não é permitido pela lei. Se você quiser ter mais do que 3 cachorros, você precisa tirar uma licença de canil. E pelo que eu entendi, é um pouco caro fazer isso, é um processo meio delicado. Então, assim, a gente já teve vizinho em Vancouver, né, no prédio que a gente morava em Vancouver, que tinha 4 cachorros, mas isso foi o máximo que eu vi, eu acho, de gente com cachorro em casa. Eu acho que gato é um pouco mais tranquilo. O Link tava dormindo, vocês viram? Próxima pergunta: por que Surrey e não Burnaby? É só uma questão de disponibilidade de imóveis mesmo, Link, para de Burnaby. Em Burnaby tem muito mais disponibilidade de apartamento e não é tão comum ter disponibilidade de casas como essa que a gente mora. Burnaby é um pouco mais caro também do que Surrey, mas na verdade a gente não se mudou para lá por conta de disponibilidade, né, mesmo de imóveis. A gente tinha visto um apartamento, nem era Burnaby, era Vancouver, era na divisa de Vancouver com Burnaby, mas entre apartamento e casa a gente ficou com a casa e agora a gente não se vê mais morando em apartamento. Então, pra quem quer morar em casa, né, tipo essa casa que a gente mora, essas townhouses, né, que são essas casinhas geminadas, é muito mais comum, muito mais fácil de encontrar aqui em Surrey do que em Burnaby, e em Burnaby obviamente vai ser um pouco mais caro. Sabe se cidadão europeu tem alguma vantagem na hora de emigrar?
Não, o processo de imigração, né, o Express Entry, os processos provinciais, eles não diferem de onde você vem, qual é o seu passaporte, então não faz diferença nenhuma nesse sentido. O máximo que vai acontecer é que algumas nacionalidades têm direito a um Work Holiday Visa, que é um visto de trabalho que você pode vir aqui pro Canadá. Que o Brasil não tem direito, mas algumas pessoas conseguem tirar, às vezes, com passaporte italiano, com passaporte português, com passaporte de outros lugares. Mas, no geral, imigração não tem diferença nenhuma. Você acha que as compras de comida aí são mais baratas do que no Brasil, de um modo geral? Sim, inclusive tem um vídeo aqui no canal, vai estar aqui nos cards, comparando o preço de alimentação básica, e vocês vão ver que tem muita diferença. Precisa pagar 2 aluguéis adiantados e consegue alugar ainda estando no Brasil? Essa questão dos 2 aluguéis adiantados, eu acho que depende muito da província. Aqui em BC, a gente pagou 1 aluguel adiantado, que na verdade seria assim, 2 aluguéis, porque é o primeiro mês que você vai estar morando, e 1 aluguel que é o seu depósito de segurança. Então, por isso que você paga 2 aluguéis. Só que eu sei que em alguns lugares é comum pedir até 3 aluguéis, dependendo da província, pode ser diferente. E consegue alugar ainda estando no Brasil? Sim, tem empresas que fazem esse processo, a gente fez isso, por exemplo, e tem vídeo aqui no canal. Um dos primeiros vídeos de Canadá que eu postei, falando, alugando apartamento em Vancouver, alguma coisa do tipo, tem explicando tudo isso. Uma pessoa tatuada aí no Canadá teria problema em arrumar empregos sérios? O que é um emprego sério? Todo emprego é sério. Mas eu entendi o que você quis perguntar. E não, é muito tranquilo assim em relação à tatuagem aqui. É claro que eu não vou saber dizer sobre todas as profissões, talvez na área da saúde seja diferente, não sei. Mas a gente já foi atendido, por exemplo, por uma pessoa no banco, né, um gerente no banco que tinha o braço inteiro fechado de tatuagem. No geral, eu diria que você não vai ter nenhum grande problema, a não ser que seja, sei lá, uma tatuagem na cara. Talvez. Eu acho que aqui eles têm menos preconceito com isso, né, com tatuagem, cabelo colorido e etc. Mas eu não sei dizer sobre todas as áreas. Eu não sei, por exemplo, na área da saúde, em outras áreas como seria, mas um emprego que eu considero um ambiente mais tradicional, que é o emprego de banco, eu já vi pessoas tatuadas trabalhando no banco, por exemplo. Como funciona a aposentadoria? Tem pública ou só privada? Tem todas as opções, tá? Tem privada, tem pública. A gente paga um valor por mês aqui, que vai para nossa aposentadoria. Todo mundo que tem um emprego aqui, né, vai pagar imposto, vai pagar esse valor. Mas, assim, não recomendo que ninguém dependa só disso, né, só da aposentadoria pública em qualquer país que seja no Canadá, seja no Brasil. É importante ter outras estratégias de aposentadoria e não depender disso. Então, a gente não tá contando com essa aposentadoria. A gente não tá contando com essa aposentadoria do governo. O que vier, né, pelo governo vai ser lucro, mas a gente não pretende depender disso. Ei! É possível comprar remédios de uso contínuo sem receita, como remédio para tireoide, por exemplo. No geral, você não consegue comprar praticamente nenhum remédio sem receita aqui. Eles são bem chatos com essa questão de receita. Tem algumas coisas que você consegue comprar na farmácia, né? Algum remédio para dor de cabeça, essas coisas mais simples você consegue comprar sem receita, mas no geral, qualquer outro remédio você vai precisar de receita sim. Eles são bem exigentes com isso, inclusive. Inclusive, eu não sei se é uma coisa comum, mas eu não lembro de ser assim no Brasil. Se você pega a receita de um remédio, por exemplo, você vai precisar tomar, por exemplo, 10 comprimidos, né? Tipo, 1 por dia, em 10 dias, de um remédio X. Mas a caixinha do remédio vem, sei lá, 40. Eles não vão te vender a caixa inteira, eles vão te vender 10 comprimidos. Então, o que vier na sua receita é exatamente o que você vai receber. Se na sua receita tiver que você precisa de um comprimido, você vai na farmácia, eles vão te entregar 1 comprimido. Então, eles são bem chatos com receita aqui, eles são bem exigentes. E pra fechar as perguntas, então, de hoje, eu peguei uma que eu recebo bastante no Instagram e eu decidi responder ela aqui no YouTube também. Que é a pergunta, Calgary ou Vancouver? Eu sei que o custo de vida é diferente, mas o que compensa mais? E assim, basicamente, o que eu posso dizer? Eu posso dizer que são cidades muito diferentes, tipo, completamente diferentes. Eu já falei isso aqui algumas vezes no canal, mas acho que vale a pena repetir. Eu não acho que exista lugar ruim pra se morar no Canadá. Todo lugar aqui vai ter as suas vantagens e as suas desvantagens também, mas no geral, todo lugar aqui vai ser um bom lugar pra se viver, assim, digamos. Em relação ao custo de vida no país inteiro, aquilo que muda mesmo é o aluguel. As outras coisas, no geral, elas são muito parecidas, assim, custo com alimentação, contas, é tudo muito parecido. A única coisa que realmente muda é o aluguel.
E não tem como saber o que compensa mais sem saber o estilo de cada um e o que você tá procurando e o que é a sua prioridade. Então não existe assim um lugar que vai ser melhor e um lugar que vai ser pior, sabe? Porque depende daquilo que você tá procurando. Desde o começo, assim, que a gente começou a pesquisar sobre Canadá, nunca foi uma opção pra gente morar em outra cidade que não fosse Toronto ou Vancouver, sempre foram, assim, as nossas únicas opções. Porque na Austrália eu morei, né, em uma cidade que não era um grande centro, assim, né? Assim, é considerado um grande centro pros padrões australianos, mas era uma cidade um pouco menor, né? Menor do que Sydney, menor do que Melbourne, com um custo de vida mais barato. E eu já tinha me frustrado o suficiente com isso na Austrália. Acabei indo morar numa cidade que não tinha nada a ver com o meu estilo de vida, que não tinha nada a ver comigo. Então eu já sabia que pra mim seria com certeza ou Toronto ou Vancouver, né? Acabou sendo Vancouver por conta das questões do nosso visto. E eu não me arrependo nem um pouco. Mas assim, Vancouver eu já acho uma cidade pequena. Então não existiria a opção pra mim de ir pra uma cidade ainda menor. E onde a gente mora, por exemplo, Surrey, a gente tá a literalmente meia hora do centro de Vancouver, a gente tá na grande Vancouver, né? Surrey, inclusive, é uma das cidades mais populosas do Canadá, mas o estilo de vida, assim, digamos, né, do canadense é muito diferente do brasileiro, e mesmo a gente estando na grande Vancouver, a meia hora do centro de Vancouver, numa região super populosa, dá 4 horas da tarde aqui, já parece o próprio filme de terror, assim, não tem ninguém na rua. Já mostrei pra vocês em vlogs, né, vocês sabem do que eu tô falando, é uma tranquilidade. Então nenhuma cidade menor, assim, digamos, em população e etc, não seria nem um pouco interessante pra mim. Mas no geral, assim, considerando a cidade em si, né, considerando o que a cidade tem a oferecer, a região, o clima, com o estilo mesmo da região, sabe? Não me identifico, tem um pouco dessa pegada mais de interior mesmo, de ter, por exemplo, o principal evento que tem lá na cidade é um rodeio, então assim, já não tem nada a ver comigo, sabe? O símbolo da cidade é um chapeuzinho de cowboy, assim, tem um pouco disso, sabe? Dessa pegada de cowboy. A própria província de Alberta é uma província mais conservadora, então assim, não tem absolutamente nada a ver comigo. Além do que, Vancouver pra mim tem muitas vantagens. O fato da gente estar aqui na fronteira com os Estados Unidos é uma coisa que eu gosto muito, que eu valorizo bastante. A região ao redor da cidade em si ser muito bonita também é uma coisa que eu considero muito importante aqui. Aqui a gente tá na praia, né? A gente tá perto do mar, a gente tem a mistura do melhor dos dois mundos, assim, digamos, né? Porque a gente tem o mar e as montanhas. E tudo isso ainda aliado com o fato de ser uma cidade grande. Então, como eu falei, eu não acho que tem lugar ruim pra morar no Canadá. Eu acho que tem lugares que combinam mais, que vão oferecer mais aquilo que você tá procurando. E isso vai depender de cada um, de cada família e daquilo que é importante pra você. Eu já vivi a experiência de morar em um lugar que não tinha nada a ver comigo, né, com o meu estilo de vida, e não foi nem um pouco legal, não recomendo. Bom, gente, então é isso. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Tentei responder bastante pergunta no mesmo vídeo, vou tentar editar pra não ficar muito longo, mas não sei se eu vou conseguir. E voltamos então amanhã com mais vídeos aqui no canal. Beijos e até o próximo!